Você jogou Cyberpunk 2077? É fã de Guerra nas Estrelas e pirou com a série The Mandalorian? Tá ansioso para ver a continuação de Matrix? Se sua resposta foi sim, você é um fã de ficção científica. Mas não dá para ser fã sem conhecer a história do sci-fi. Olá, amantes da ficção científica, bem-vindos ao canal Mother Box. Hoje vamos falar de onde surgiu a ficção científica. O ano é 1697. Cyrano de Bergerac escreveu uma novela chamada Viagem à Lua, onde narra as tentativas de um viajante para chegar ao nosso satélite natural. A novidade nessa sátira é como Cyrano usa conceitos inspirados pela ciência da época para criar os métodos que o personagem usa para fazer a sua viagem até a Lua. Seria a primeira obra de ficção científica? Não é tão simples assim. Para a gente entender a história da ficção científica, a gente vai ter que viajar para o século XIX, 1851 mais precisamente. Foi nesse ano que o poeta William Wilson usou o termo ficção científica pela primeira vez no livro A Little Earnest Book Upon a Great Old Subject. Ele usa o termo para se referir a uma história de Richard Henry Horne, The Pool Artist. A história é uma fábula sobre vários insetos que descrevem para um artista uma moeda que encontraram usando a terminologia das descrições dos naturalistas da época. O termo ficou guardado, até que no século XX, Hugo Gernsback passou a utilizá-lo para se referir a um gênero literário mais específico. Isso mesmo, nem sempre o nome ficção científica esteve ligado às obras que hoje consideramos do gênero. Muitas vezes, os autores nem sabem se pertencem a um ou outro gênero. Até recentemente, Ursula K. Le Guin se recusava a se identificar como uma escritora de ficção científica. Quando Mary Shelley escreveu Frankenstein, no começo do século XVIII, ela não tinha a menor ideia do legado que estava criando, ao utilizar a ciência para explicar como um homem criava vida a partir dos restos de cadáveres. Mary trocou as fórmulas mágicas para especular o que aconteceria se usássemos a eletricidade para trazer os mortos de volta à vida. Era a novidade científica sensacional da época, o galvanismo. Assim, Mary Shelley teria dado o pontapé inicial a um fenômeno que combinou a literatura fantástica com o assombro provocado pela ciência e o progresso tecnológico que marcaria o século XIX. Mas será que Mary não pegou um trem em movimento? Na Grécia Antiga, na época dos deuses do Olimpo e dos cavalos de madeira, já encontramos histórias sobre inventores que usaram a imaginação para criar coisas nunca vistas pelo homem. Quem foi Dédalo senão um desses inventores? Ele criou o labirinto de Creta, um touro mecânico que permitiu a rainha Pacífa copular com o touro sagrado de Poseidon e asas para ele e o filho Ícaro voarem. Mais ainda, muitos defendem que alguns dos contos das Mil e Uma Noites, como A Cidade de Bronze, que apresenta humanoides mecânicos, ou no terceiro conto de Calendar, com um cavalo voador movido por discos, deveriam ser classificados como ficção científica. Os filósofos que deram os primeiros passos da ciência também trabalhavam com temas característicos da ficção científica. Luciano de Samosata, do século II, escreveu uma sátira dos relatos de viagens que misturavam eventos verdadeiros e lendários. Uma história verdadeira narra uma viagem até a Lua por meio de um redemoinho. Viajar até a Lua também foi a inspiração que levou o astrônomo Johannes Kepler a escrever na juventude uma novela chamada Somnium. Outro filósofo foi responsável pela primeira visita de alienígenas ao nosso planeta, Voltaire, que em Micromegas conta a visita de 2 alienígenas, um de Cirrus
e um de Saturno, isso no século XVIII. Esses são apenas alguns exemplos de precursores do gênero que não faziam a menor ideia de que estavam mantendo vivas, de diferentes formas, as narrativas que serviriam de inspiração para a ficção científica no século XIX. Será por essa herança que muitas das obras do século XIX misturavam ficção científica com outros gêneros? Pode ser. No século XIX, vários gêneros literários passaram por um processo de definição de seus limites, e poucos autores contribuíram mais para esse processo do que Edgar Allan Poe. Poeta, ensaísta, crítico literário, pai do conto de horror moderno, do conto policial, das narrativas de aventuras, da literatura fantástica e da ficção científica também. Poe escreveu um conto sobre uma viagem à Lua em um balão, antes de Jules Verne ter escrito A Volta ao Mundo em 80 Dias, intitulado The Unparalleled Adventure of One Hand's Fall. Também escreveu Os Fatos que Envolveram o Caso do Sr. Valdemar, em que a hipnose é o motor da história, então uma técnica com aceitação científica. Sua mais singular contribuição para o gênero foi Eureka, um longo poema em prosa, escrito como um ensaio científico sobre a origem e funcionamento do universo. Acredite, será difícil citar algum autor daqui para frente que não tenha lido Poe. Esse é o caso de Júlio Verne, que direcionou sua obra para o público infanto-juvenil, e por isso mesmo, 20.000 Léguas Submarinas e Viagem ao Centro da Terra são lidas até hoje. E de Robert Louis Stevenson, que misturou horror, narrativa policial e ficção científica em O Médico e o Monstro. Influenciado pelas teorias de Darwin e a discussão sobre a evolução do homem. Claro que você conhece essa história, afinal, o Hulk é uma versão desse personagem. Também influenciado pelas teorias darwinistas, H.G. Wells publicou A Ilha do Dr. Moreau e outras obras como O Homem Invisível. Wells se dedicou com afinco ao desenvolvimento do gênero, tendo contribuído com muitas outras obras de ficção científica. A verdade é que esses autores exploraram os limites de vários gêneros, bem um pouco diferente de Douglas Adams, que fez comédia com ficção científica com O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ou os filmes da franquia Alien, que misturam ficção científica e horror, e Guerra nas Estrelas, que misturam ficção científica e fantasia. Essa mistura levou até a criação de um gênero próprio, que ficou conhecido como steampunk. Deu para perceber como a Lua mexia com a imaginação antigamente. A viagem até a Lua é um tema tão importante que o primeiro filme de ficção científica foi o Viagem à Lua, de Georges Méliès, em 1902, baseado em obras de Jules Verne e H.G. Wells. Isso quer dizer que toda viagem à Lua é ficção científica? É claro que não, pois até Emília, Visconde, Narizinho e Pedrinho já foram até a Lua. Pode-se afirmar que esse foi o grande sonho dos apaixonados pelo progresso científico até o século XX. Mas aí, muita coisa mudou, e bem depressa. Cinema, rádio, televisão, automóveis, telefone, revistas em quadrinhos, a era atômica, aviões, as grandes guerras, a Revolução Russa, a teoria da relatividade, novos sonhos, novos pesadelos. Nos quadrinhos, John Carter, Flash Gordon, Buck Rogers abriram caminho para a criação dos super-heróis, como o Super-Homem, além de se tornarem grandes referências quando o cinema resolveu explorar o contato com mundos alienígenas. Revistas como Amazing Stories, da editora de Hugo Gernsback, e outras publicações similares eram vendidas com preços bem acessíveis e nelas, autores procuravam espaço e fama. Foi o caso de H.P. Lovecraft,
que criou uma mitologia para servir de base para os seus contos, Os Mitos de Cthulhu. O nome parece familiar? Isso é porque essas revistas influenciaram shows de televisão, como Além da Imaginação, que apresentavam obras de ficção científica na sua programação. Os precursores do cinema também não perderam a chance de buscar na ficção científica material para suas obras. Na Alemanha, o filme Metrópolis, de Fritz Lang, baseado em um romance de Thea von Harbou, se torna referência na representação do que seria uma cidade futurista. A versão cinematográfica de Frankenstein, de James Whale, questiona a ciência do ponto de vista moral e cria a figura do cientista louco que traz desastres ao desafiar as leis da natureza. No rádio, a adaptação de A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, por Orson Welles, gerou relatos nem sempre reais do medo da população estadunidense de uma invasão alienígena. Isso em 1938, antecedendo o clima pré-guerra. Apesar de já existirem antes, as distopias ganham uma nova força no século XX, ao absorverem as críticas feitas pelas ciências sociais ao avanço do progresso. Assim, Yevgeny Zamyatin com Nós e Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo abriram caminho para 1984, de George Orwell. Não é irônico que um programa de televisão atual que visa divertimento seja uma referência a um assustador mundo distópico? Apesar disso, as distopias continuam gerando obras que especulam o quão terrível podem ser as sociedades humanas quando queimamos livros, perseguimos mulheres, perseguimos a população idosa, deixamos governos nos controlarem ou vigilantes atuarem livremente. Até mesmo no Brasil, Monteiro Lobato tentou o gênero com O Presidente Negro, obra controversa em que um cientista inventa uma máquina que lhe permite observar o futuro dos Estados Unidos, em que um candidato negro seria eleito presidente. Depois da Segunda Grande Guerra, outro pesadelo floresceu no horizonte da ficção científica: a bomba atômica, a energia nuclear, a radiação. Elas criaram monstros gigantes na nossa imaginação, como Godzilla, que se tornou tão popular quanto qualquer outro monstro do cinema. O clima de incerteza da Guerra Fria também foi explorado e passamos a desconfiar dos nossos vizinhos. A radiação criava monstros e heróis. O contato com alienígenas trazia grandes questões. O que eles queriam? Guerra? Paz? Com a Guerra Fria, o fim do mundo parecia muito próximo de ocorrer e as histórias de terror pós-apocalípticas se tornaram populares. Mudavam os motivos: mortos-vivos, macacos, aquecimento global, guerra nuclear, robôs assassinos, falta de água potável, doenças, entre vários outros. Deu tudo errado? Não, tem outro lado da moeda. Dois autores simbolizaram melhor o encanto causado pelo progresso científico. Isaac Asimov, cujas leis da robótica ainda são referências quando falamos de robôs inteligentes. Sejam eles Rob, o robô de O Planeta Proibido, ou Bender, de Futurama. E Arthur Clarke, que juntamente com Stanley Kubrick criou 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme que, ao lado de Solaris, brincou com o imaginário de quem observava os Estados Unidos e a União Soviética promoverem a corrida espacial, que dessa vez nos levou para a Lua, para valer, em 1969. Finalmente deixamos a Lua para trás e partimos em direção a Marte, com Ray Bradbury, e onde nenhum homem jamais esteve. A possibilidade de chegarmos a outros mundos e que outros mundos viessem até nós
criou algumas das obras mais conhecidas da ficção científica. A exploração do espaço é o tema principal da série de Jornada das Estrelas, idealizada por Gene Roddenberry, como fruto da união pacífica das nações da Terra e que abriu espaço na televisão para esse tipo de produção. Ficamos perdidos no espaço, surfamos, fizemos guerra contra baratas e até striptease. Mas também fomos caçados, voamos de bicicleta, viramos cobaia, fomos nos shows de música deles ou fizemos eles de cobaia. Isso quando o problema não era apenas uma questão de comunicação. Por falar em comunicação, você está aí nos assistindo em um computador? Celular? Pois sabia que as possibilidades da existência da internet foi imaginada pela ficção científica? Jorge Luiz Borges, especialmente em contos como Tlon, Akbar, Orbis Tertius e O Jardim das Veredas que se bifurcam, incorporou elementos da ciência pós-Einstein nessas obras, criando mundos onde todo o conhecimento humano existia em um só local, ou levantando a possibilidade da existência de realidades paralelas. Todos esses elementos aparecem na obra de Philip K. Dick, que traz de volta a metafísica para a ficção científica, questionando a realidade, o tempo, a história e até mesmo a humanidade. Nas obras de Dick, o eixo venceu a guerra. Crimes são resolvidos antes de acontecerem e androides sonham. Com Blade Runner e outras obras como Laranja Mecânica surgiu o Cyberpunk, que só ganhou esse nome mesmo em 1983, usado como título de um dos contos de Bruce Bethke, e se consolidando como gênero no livro Neuromancer de William Gibson. O Cyberpunk se tornou muito popular nos quadrinhos, jogos de RPG, videogames e principalmente no Japão. A indústria de mangá e anime tem sua origem ligada à ficção científica, quando Osamu Tezuka criou Astro Boy, mas viajou também pelo espaço em naves saídas diretamente da Segunda Guerra Mundial ou em naves que viraram robôs. Mas a explosão da ficção científica japonesa no Ocidente aconteceu quando a Nintendo chega revolucionando a indústria de games. Akira transformou Tóquio na cidade futurista modelo, além de fazer todo mundo querer ter uma moto. Além de Akira, Ghost in the Shell também causou grande impacto quando lançado. Isso sem contar o subgênero dos mechas, como Evangelion, e a preocupação com a ecologia de Hayao Miyazaki em filmes como Náusea do Vale dos Ventos e A Princesa Mononoke, algo também presente no filme Wall-E, da Pixar. A ficção científica não parou de ir além dos limites do gênero à medida que a tecnologia se desenvolve e novas questões são levantadas. O tema é muito extenso e aqui tentamos criar um guia introdutório para os amantes da ficção científica ou para aqueles que querem conhecer o gênero. Mas e você? O que achou? Esquecemos alguma coisa? Deixa aí embaixo um comentário. E não esquece de deixar o like também. Quer mais vídeos como esse? Nos ajude apoiando o canal no link abaixo e não se esqueça de seguir e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E compartilha com aquele amigo que adora ficção científica, tá? Vida longa e próspera! E não se esqueçam da toalha.